Vamos analisar um caso juntos? Quando você vai dar um plantão em outra cidade ou na sua própria cidade, e esse plantão ele é legitimado por um órgão público, ou seja, um plantão numa UPA, numa UBS, em um hospital que seja público, a apuração da sua responsabilidade civil é diferente daquela feita no âmbito particular, do ato praticado no âmbito particular. Eu tenho aqui uma dificuldade e uma facilidade em uma ponta e em outra na apuração da culpa. Quando você presta um serviço que tem como elo de acesso do paciente ao serviço médico a característica pública, ou seja, você está trabalhando em um órgão público e você comete um erro médico, ou você é acusado de cometer um erro médico, né? Lembrando que uma coisa é uma coisa, outra coisa que não tem nada a ver. Né? Existem muitos médicos que respondem por erro médico sem ter praticado erro médico, ok? Eu não preciso provar culpa. Isso é muito importante. Quando você atende na sua clínica particular, nós vamos ver no decorrer do vídeo, que se eu, paciente, te processo, eu tenho que provar a sua culpa. Quando eu te processo, tendo como vínculo do atendimento médico, né, mais conhecido em direito como nexo de causalidade, o órgão público, o hospital público, a UPA, a UBS, o postinho, o PA, eu não tenho que provar culpa, tá? Então hoje nós vamos analisar como que isso ocorre, né? Como que isso tem acontecido em âmbito de jurisprudência e os cuidados que você tem que tomar ao assumir um plantão que é titularizado, que você trabalha, tendo como ali o local de atendimento, uma entidade pública. Então olha só, um julgado de um caso aqui que eu advoguei, que é um verdadeiro absurdo, mas é importante saber, para que você tenha ciência se você assume o risco de dar esse plantão ou não. Antes de iniciarmos a análise, é importante saber que a estrutura local é responsabilidade sua. Então, se você assume um plantão em determinado lugar que tem poucos recursos, né, parcos meios da prestação de serviço médico, a responsabilidade por ter assumido é sua. Ainda dou um exemplo do Distrito Federal que o médico foi condenado por infecção hospitalar. Qual a culpa do médico nisso? A culpa pessoal do médico? Nenhuma. O que a jurisprudência entendeu lá? Que pelo fato dele ter escolhido um hospital desprovido de melhor asepsia, ele foi o culpado. Não adianta ficar bravo comigo, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou aqui te alertando. Isso é um entendimento da jurisprudência. Eu comungo da tese de que isso é um absurdo, mas é o que acontece no Brasil, ok? Então vamos analisar esse caso? Fatos. O que aconteceu? O paciente chegou na UPA reclamando de dores e de falta de ar e o médico foi fazer o atendimento e o dispensou com alta a pedido. Você vai prometer para mim que nunca mais na sua vida, se você já praticou, após esse vídeo, vai praticar a alta a pedido. Não existe alta a pedido. Nunca existiu. Não é o correto, nem do âmbito legal, nem do âmbito ético. Não é a minha orientação, mas você reduz o seu risco se você falar assim para o paciente, ó, eu vou ali tomar um café, a hora que eu sair você vai embora sem ninguém te ver. É o que eu estou orientando fazer? Não, mas o seu risco é atenuado, ele é reduzido se isso acontecer do que quando você dá uma alta a pedido. Entendeu? Vamos analisar esse caso? Olha só que interessante. O juiz julgou improcedente a causa e no tribunal o desembargador reverteu a sentença de forma absurda, de forma absurda. Se vocês quiserem eu faço um vídeo analisando o poder judiciário, tá? Mas aqui eu vou analisar esse caso em especial. Então olha só. O desembargador escreveu assim: plenamente descabida a alta médica em razão da necessidade de um período de observação intensiva. Então, só aqui a gente já sabe que o médico foi condenado em virtude de uma alta
descabida. E perceba, quando eu falo isso, às vezes você, médico que está assistindo, fala assim, mas o médico dá alta a hora que ele quiser. Entendo, mas a alta do médico absurdamente está para ser crivada pelo desembargador e o desembargador acha que entende medicina e vai te condenar. Entendeu? O que acontece na seara médica, né, no âmago da medicina, para o que o judiciário entende, existem quilômetros de distância. O que a gente tem que entender? A gente tem que exercer a melhor medicina possível de acordo com um prévio entendimento ou uma noção sumária do que o judiciário entende. Aí você consegue, no plano do ato médico, estar protegido. Então, olha só. Embora os argumentos correlatados pelo médico, que conquanto não conste no registro escrito no prontuário, olha só. Então nós temos aqui fatores que contribuem para a condenação do médico. Alta a pedido, alta precoce e ausência de registro no prontuário. Vai anotando. Que o atendimento acerca de dores no peito. Tá? Então aí vem a evidência do erro médico caracterizada pela omissão quanto submeter ao paciente ao monitoramento direto. Então, o juiz entendeu isso, o desembargador. E a negligência quanto à concessão da alta médica temerária. Vocês perceberam? O paciente que pediu, o desembargador não quer saber. Por quê? Porque a decisão é do médico. Jamais foi ou será do paciente. Entenderam? Só há a decisão do paciente em casos eletivos, materializada pela Resolução 2232 de 2019 do Conselho Federal de Medicina. Depois, se vocês quiserem, dê uma olhada nessa resolução, tá? Fatores de concausalidade, ou seja, fatores adicionais que contribuem para reduzirem as chances de evitação do óbito iminente. E aí a gente tem como entendimento peculiar e emoldurado por todo e qualquer processo de erro médico que existe a perícia. E aí o desembargador aqui mitou, né? É um termo que algumas gerações detestam, mas olha só o que ele escreveu. O juiz tem no perito um auxiliar importante, mas que o esclarece sobre matéria técnica. Todavia, a laicidade do juiz na matéria confiada ao perito não deve ser entendida como ignorância ou falta de senso. Sabe o que o juiz quis dizer aqui? Eu decido o que eu bem entender e não estou preocupado com o que o perito diz. Porque nesse caso em específico, o perito disse que não houve erro médico. Um minuto de silêncio, né? Foi categorizado em grau de perícia que não houve erro médico. Mas o desembargador, que é o descobridor dos sete mares, que é o herói, né? Ele acha que teve e condenou. Pode chorar sentado ou em posição fetal, porque é assim que o judiciário brasileiro se comporta, tá? E aí ele aplica uma teoria. E aí nós vamos entrar nessa teoria. Chama teoria da dupla garantia. O que eu comecei falando no começo do vídeo? Que tem a ver com a prestação de serviço, onde há o elo entre o paciente e o médico por meio do Estado. Tudo que nós estamos falando nesse vídeo não tem nada a ver com clínica particular. É com você plantonista, é com você concursado, é com você contratado que trabalha em entidades que prestam serviços médicos de natureza pública. Tá claro? E o que essa teoria diz? O que ela preconiza? Inclusive, essa teoria é tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que significa que deve ser observada em todos os casos análogos desde a sua existência. Sabe desde quando? 2006. 2006. Ah, mas Omailo, por que você está fazendo o vídeo agora? Porque até então o STJ não adotava essa teoria. Como aqui é uma baderna, é um regaço generalizado, é uma bagunça, né? Então, um tribunal entende uma coisa, o outro entende outra, e assim caminha a humanidade. Então, o que o STF falou? Essa teoria pela qual se afigura
admissível o manejo da ação indenizatória trazendo de forma concomitante no flanco passivo. O que eu quero dizer? Flanco passivo. Eu processo o Estado e o médico da relação do processo, a personalidade de direito público e o servidor. Quem é o servidor? É você. Você não precisa ser concursado, você não precisa ser contratado, um mero prestador. Naquele momento da prestação de serviço, exerce o papel da medicina como se o Estado fosse. Então você é, naquele momento, o servidor que causou o dano sob o primado da solidariedade passiva. O que quer dizer? Ele responde junto com o Estado, subministrado por um fim comum no agir entre ambos. O que quer dizer? O Estado, pelo artigo 196 da Constituição Federal, ele tem que servir a população com saúde, por meio do médico, que respondem de forma intrincada por responsabilidade civil, tá? Nós vamos nos adentrar, talvez o vídeo supere aí a normalidade do canal em minutos, mas um tema de altíssima relevância. Então, sancionado pela culpa in eligendo, o que é isso? Eu, Estado, escolhi esse cara, que é o médico, para prestar o serviço. Eu que deveria saber se ele é bom ou ruim para que ele não cometa erro em meu nome. Isso é culpa in eligendo. Porquanto cabe o processo de contratação de servidores que pressupõe, inspirado no critério da melhor capacitação técnica e predicados morais. Olha que lindo, né? Escreve bonito. O que está escrito aqui? Que se o Estado contratou um médico incompetente que não tem o determinado conhecimento para aquela prestação de serviço, ele responde junto com o servidor. E aí, nesse momento do vídeo, você deve estar pensando assim, se o Estado responde, eu não quero nem saber. Não, meu caro. Quando o assunto é o Estado, nada é tão ruim que não possa piorar. Olha o que diz o artigo 37, parágrafo 6º da nossa amada Carta Magna de 1988. O fornecedor... As pessoas jurídicas de direito público, ou seja, o Estado, e as de direito privado, prestadora de serviço público, porque você pode trabalhar numa associação, ou você pode ser um contratado terceirizado. Você é particular, mas você presta um serviço público ao passo que é um plantonista de hospital público, UPA, UBS, PA, etc, 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 ok? Responderão pelos danos causados aos seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que significa isso? Que se você pratica um erro médico vinculado à prefeitura da sua cidade, ou o Estado, ou a União, e o Estado é condenado em 100 mil, 200 mil, 300 mil, R$1.000 ou 30 mil, o Estado vai pagar e depois vai cobrar de você com juros e correção monetária. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, tem 3 linhas, dá uma lida lá para você entender que é muito importante, tá? E aí nós temos também o Código de Defesa do Consumidor, que traz a questão da apuração de culpa. Aqui fica importante entender. Então o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Aqui você pode ser condenado por erro ou pela falta de termo de consentimento, por exemplo, porque a falta de termo de consentimento é uma informação insuficiente ou inadequada. Vocês estão percebendo que muita coisa do que a gente fala não tem nada a ver com erro médico? Nada, nada, nada. Você pode ser condenado exclusivamente por não ter feito o termo de consentimento. É o que está falando aqui, caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Se isso é na sua clínica, a sua responsabilidade passa a ser subjetiva. O que nós falamos até agora é caracterizado como responsabilidade objetiva, que é aquela que eu não preciso provar a sua culpa. Eu preciso provar o dano e o nexo causal, que num pleonasmo muito chulo, apenas para entendimento, é o elo de ligação entre o ato e o dano.
Entendeu? Elo de ligação não existe, pelo amor de Deus, tá? Estamos falando só para entender. E aí vem aqui o parágrafo 4º e excetua a regra, dizendo o seguinte: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Ou seja, o mesmo ato, o ato idêntico, praticado em um órgão público, eu não preciso provar a culpa. Na sua clínica, sim. Você entendeu que se você tem clínica, você tem que dar privilégio para trabalhar nela e não para o Estado? Porque lá você corre mais risco duplo. Porque você tem maior facilidade de ser condenado por erro médico, porque é o Estado que presta o serviço por meio de você. E segundo, porque se o Estado é condenado e não você, você vai pagar o Estado com juros e correção. Tá bom? E aí a gente tem que entrar no tema 940 do recurso extraordinário 102.7633, que veio a preconizar a teoria da dupla garantia, que é o escopo central desse vídeo. O que o STF fala? Esse mesmo dispositivo, que é o que a gente acabou de ler, constitucional, consagra ainda a dupla garantia. Uma em favor do particular, possibilitando-lhe a ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, e a outra de direito privado, que presta o serviço público. Então não tem como escapar. Dado que, bem maior, praticamente certa possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia para o servidor, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica sobre o quadro funcional que se vincula. Ministro Carlos Brito. E aí, essa tese do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal era contraditada, não era respeitada pelo STJ, mas que passou a ser, e a gente tem aí, durante um grande lapso de tempo, uma dificuldade no entendimento do direito, onde juízes e desembargadores aplicavam, vez sim, vez não, essa teoria da dupla garantia, que agora passa a ser aplicada praticamente de forma uníssona, uniforme, aumentando a probabilidade de risco de condenação daquele médico que presta serviço materializado por um órgão público. Então eu fico por aqui, hoje já passou aí dos minutos que eu sempre tenho em mente em respeitar, uma aula importantíssima para vocês médicos ao terem ciência na escolha da prestação de serviço médico quando envolve um ente público, ok? Eu gostaria de encerrar pedindo para que vocês se manifestem em vídeos que vocês acham interessantes. E, por favor, se inscreva no canal. Abraço!